Olá, boa noite. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário de 10 da noite, na sequência do JB, acompanhando entrevistas, discussões e debates importantes sobre temas que estão na nossa pauta, que fazem parte do nosso dia a dia e, claro, debatendo também assuntos importantes de nível nacional. Como acontece diariamente também às 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro, um painel regional debates, com as personalidades da região e do Brasil, discutindo junto com você as demandas, as dificuldades, os problemas aqui da região e, claro, debatendo também os assuntos de amplitude e magnitude nacional. Nesta edição, saúde, mais uma vez, a gente coloca em pauta aqui no nosso painel regional para que você fique bem informado sobre temas importantes que mexem aí, que tem a ver com a sua vida. Com prazer, a gente recebe aqui o Dr. Rubens Amaral, médico, e que atua como coach também, Também. Já de algum tempo para cá. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer é meu. Prazer em ver o Sidney aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Conosco também o companheiro Sidney Costa, advogado e radialista, que mais uma vez prestigia e colabora com a gente aqui. Tudo bem? Boa noite, Sidney. Boa noite, Boturão. Boa noite, Dr. Rubens Amaral. Eu que aprendi a admirá-lo não só por esse seu interesse preventivo na saúde, a saúde inclusive contra a obesidade em particular, mas também pelo seu interesse pela cidade. O senhor demonstrou na última campanha para a eleição municipal esse interesse de ver uma cidade magrinha aí, de corrupção e de jogos de acordos, essas coisas que sempre aborrece o munícipe que na hora de votar fica sempre com esse problema para inventar. E assim a minha admiração aumentou pela sua carreira. Muito obrigado. Bem. Rubens Amaral enfrentou aí e assumiu aí um papel difícil, importante em 2012, foi candidato a vice-prefeito de Santos, acabou a chapa sendo derrotada, mas o Sidney coloca bem, ficou marcada aí de uma maneira muito importante a participação dele nas últimas eleições municipais. Bom, vamos falar sobre temas importantes, e um tema sempre muito importante, o qual o Rubens luta diariamente, para que as pessoas se conscientizem para evitar esse problema, a questão da obesidade. Obesidade que vem crescendo, a gente falava antes do programa começar, Sidney? O Rubens conversava conosco que a medicina, a ciência vem tomando uma goleada da obesidade mundo afora. É isso mesmo? Uma goleada, né? E uma lavada, né? Lavada, lembra quando a gente falava assim? Exatamente. Vai tomar 5-0, que vai tomar uma lavada, lavada, né? Realmente, a gente está perdendo. O mundo está engordando, o Brasil está engordando. Os últimos dados nacionais são dados do Ministério da Saúde através de vigilância epidemiológica por telefone, o Vigitel, mostram que 51% da população brasileira está com excesso de peso e 17,4% estão obesos. Eu não sei o que você, Boturão, e o que o Sidney observam. Eu acho que esses números estão aquém do que a gente vê. Porque a metodologia que o Ministério da Saúde usa é telefonar para a casa das pessoas e perguntar. Então, muitas vezes a informação não é aquela informação absolutamente... Que tipo de pergunta? Pergunta. Você toma remédio para hipertensão? Quantos remédios você toma? Sua pressão está normal? Está abaixo de 14/9? Qual é a sua altura? Qual é o seu peso? Entendeu? Dá margem a algum erro, mas é muito bom. Há muito erro, eu acho. Sim, mas dá uma ideia. Eu, com toda sinceridade, acabei agora de escrever um post agora. Eu acho que nós estamos na minha observação, olhando as pessoas, nós temos 70% das pessoas com excesso de peso. Sobrepeso. Sobrepeso. Pelo menos. Não 51%. E 30% obesos. Obesos, pessoas que estão obesas. E a obesidade, o que é importante, telespectador que está em casa, saber que a obesidade, nesses 37 anos de profissão, a gente vê nitidamente que a obesidade é o gatilho, é o estopim para o desencadeamento das outras doenças crônicas degenerativas cardiocirculatórias que nós estamos acostumados a falar. A obesidade é o gatilho para o diabetes, a obesidade é o gatilho para a hipertensão, a obesidade é o gatilho para câncer, a obesidade é o gatilho para acidente vascular cerebral, a obesidade é gatilho para as doenças de entupimento das carótidas e artérias periféricas. Enfim, a obesidade está relacionada com tudo que é ruim. Então, há que se ter uma política pública. Não dá mais para o médico sozinho no seu consultório tentar
reverter um paciente, 2. Nós precisamos ter uma política, porque senão nós vamos ter pessoas idosas extremamente doentes e para isso não tem dinheiro. Essa que é a luta, né, de alguns promotores da saúde do Brasil, que lutam para que o dinheiro velho, aquele dinheiro que está sendo aplicado dentro do hospital, em doenças crônicas, de alguma forma seja revertido para aplicar nas pessoas portadoras de riscos, ainda não de doença, mas que podem, se nós não investirmos agora, essas pessoas todas um dia vão parar lá dentro do hospital. Mas a mim parece, né, Sidney, que se trata daquela velha cultura que nós não temos no Brasil, não praticamos no Brasil, né? Que é você prevenir, né? Exatamente. Investir na prevenção. Fica à vontade, por favor. Inclusive tem que colocar aqui a distribuição de métodos. Isso é uma indústria que existe para combater a obesidade e métodos com propostas mágicas. Desses que levam loucuras de a fase da lua interromper na sua programação de alimentação e outras que você tem que escolher sopa, enfim. E assim são até apelidadas, dieta da sopa. E parece que nesse momento de tantos métodos, viu, doutor Rubens, a gente está querendo descobrir algo mais sintomático, algo que a gente possa acreditar, porque o ser humano tem a sua força mental e na hora da alimentação ele se entrega, é o instinto mais animal do ser humano na hora que ele é colocado, principalmente ali no Tertúlia. Não, comer é muito fazendo bom, um comercial aí, que já escapou. Pois é. Eu acho que é um dos maiores prazeres que o ser humano tem na vida. O ser humano é comer. Mas, não há dúvida. Mas quando parte para a gula... Mas quando parte para a gula... E você nota, né? Você nota a pessoa gulosa no restaurante, né? Como é interessante, você percebe o guloso. Tem aquele sujeito que está comendo, ele come bem, ele come saudável, ele gosta de comer, mas tem o guloso, né? Você já percebeu o guloso? Sim. Como é que você vê o guloso? Eu estou lhe dando a deixa porque eu acabei recebendo o release, que o senhor também está acreditando no método sim. desse instituto que leva o próprio nome do autor do método, do Edson Burger. Você está abrindo oportunidade para ele lá na sua escola de saúde e qualidade de vida, e a gente quer saber se esse método vai vir com mais um para nos afrontar ou se é para a gente acreditar, doutor Rubens? Olha, o Edson Burger fez uma parceria com a nossa clínica a questão de uns 6 meses atrás. Teve aqui já no programa, Teve aqui 2 vezes conosco, já falando sobre esse tema. Ele é um coach, um treinador mental, que ajuda as pessoas a mudarem o jeito de pensar. Bom, o Edson propôs um método que ele tinha criado e praticado nele próprio, com sucesso, emagreceu 44 quilos, colocou o método, olhamos, observamos, analisamos, e ele colocou em prática na nossa clínica. 2 turmas estão já há 4 meses sendo submetidos ao método com encontros quinzenais. Resultados auspiciosos. Eu estou olhando com bons olhos, sou muito contente. Temos visto até, e vamos até ver aqui, pessoas que emagreceram 20 quilos. No período de 4 meses. 4 meses. Emagreceram 20 quilos. Controlaram a hipertensão, controlaram Só emagrecer. E a gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada à pressão. Aumenta o peso, aumenta a pressão. Diminui o peso, diminui a pressão. Diminui o peso, diminui a pressão. Melhorou o controle do diabetes, não curou, mas melhorou. Melhorou o controle do colesterol. Mas, Boturão e Sidney, o que mais me deixou satisfeito não foram só esses resultados. Foi que eu posso observar a alegria das pessoas, a felicidade com que elas estão vivendo esse momento delas, porque elas descobriram que elas são capazes de decidir sobre a vida delas. Ora, quando uma pessoa assume o poder que ela tem de decidir, eu posso ou eu não posso fazer alguma coisa, ela vai ter sucesso em toda a sua vida, né? E isso eu estou
realmente assim muito feliz, muito satisfeito e estamos continuando com o método e vamos lançar novamente esse método. Agora vamos fazer uma nova turma no dia 25, eu vou até aproveitar, né, aqui a visita. No dia 25, agora terça-feira, vamos fazer uma palestra gratuita novamente de demonstração. O Edson Burger vai fazer essa palestra lá na nossa clínica, demonstrando o método. Quem quiser assistir, ó, que ótimo, é só nos ligar. Se quiser, eu posso falar o telefone. E aí, ir assistir a palestra, para conhecer esse método. Porque quando a gente encontra um caminho, não estou dizendo que essa seja a solução definitiva, mas é um caminho. Os médicos estão lutando aí para que a gente consiga controlar a obesidade. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós estamos perdendo essa luta. Em termos de saúde pública, sem dúvida. E a gente encontra um método que não tem remédio, que não tem cirurgia e que tem resultado, é um bom método. Sem dúvida. Vamos para o primeiro intervalo, voltamos já para falar um pouco mais sobre essa questão do controle da obesidade, né? Inclusive com um depoimento aí importante que vai nessa linha aí citada pelo Rubens Amaral e a gente também na companhia aqui do nosso Sidney Costa. Já voltamos. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, com a participação sempre importante do médico e hoje coach também, né, Dr. Rubens Amaral, e com a gente também o companheiro Sidney Costa, radialista, advogado, mais uma vez colaborando conosco aqui no painel regional. Eu esqueci de avisar no bloco anterior, o painel está gravado nessa edição, você não pode participar, claro, né, via telefone, mas está acompanhando aí várias informações importantes nesse tema aí que preocupa muita gente, que é a questão da obesidade, não é? O Rubens explicou aí como é que estão funcionando aí as palestras, os treinamentos aí com o coach, não é? Que ele abre as portas, não é? Por acreditar muito nessa nova técnica, né? Que é utilizada aí para que as pessoas mudem o chip, não é? Na cabeça, não é? Mudem a forma de pensar e atuem de uma outra maneira, vivam de uma outra forma, não é? E a gente tem aí até falar nessa questão um depoimento importante, não é? De um profissional da área de saúde também, né, um dentista, não é? Fábio Seraf, que fala a respeito também desse tema, essa questão que envolve a obesidade. Acompanhe aí. Olá, meu nome é Fábio, eu sou dentista e estou participando do coach de emagrecimento do Edson Burger. Ao iniciar o curso, eu estava com 113 quilos e 600 gramas. Hoje, quase que terminando o curso, eu já me encontro com 93 quilos. O fantástico desse curso é que o Edson não atua somente com dietas. Ele vai na causa do engordar. E a causa do engordar está dentro de nossa cabeça, na nossa mente. Através das técnicas de hipnose e programação neurolinguística, eu aprendi a ser dono do meu corpo, aprendi a ser dono de minhas vontades. Ou seja, hoje eu controlo as minhas vontades. E com isso estou tendo esse sucesso no emagrecer. Façam o curso, aproveitem e boa sorte. Muito obrigado. Será que vai nessa linha, né, que você estava colocando antes do intervalo, né, Rubens? A questão de você ter o comando dos seus atos, das suas vontades, né, e modificar aí uma coisa que está sendo prejudicial à sua saúde. Me parece que é por aí, né, o caminho. Você veja com que simplicidade uma pessoa fala assim, eu posso dominar as minhas vontades. Nossa, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que nós não fazemos. Porque o mundo domina a nossa vontade. Né? Você passa naquele restaurante, naquela pizzaria, naquele fast food e você é absolutamente dominado. É como se, eu chamo isso, essa gula social, é a mesma coisa que a fissura do drogado. O drogado, quando ele sente a necessidade de consumir o crack ou a cocaína, ninguém segura. Por isso é que ele assalta, porque ele precisa consumir, porque o cérebro dele precisa se inundar de uma substância chamada dopamina, em alta concentração, que dá a sensação de felicidade. Quando um sujeito consome crack, ele inunda o seu cérebro. Quando uma pessoa gulosa
come o chocolate, ou come a carne, ou come a pizza, ela está inundando o cérebro dela de felicidade. Mas Só aí que como é que junto... você diz para essa pessoa que isso não é bom? Bom, Se aquilo traz um sentimento de felicidade. o sentimento de felicidade... Aí, olha, na faculdade de medicina não me ensinaram isso, mas meu pai, que Deus o tenha, me ensinou. Contra prazer, a gente não briga com o prazer, a gente substitui o prazer. O que eu quero dizer, Boturão, é que a gente tem que mostrar para as pessoas, e é isso que o Edson Burger está mostrando, que ela pode trocar o prazer da gula pelo prazer da vida. Quando você tem emoção na gula, você está doente. Gula é doença. Mahatma Gandhi, grande pensador, dizia: quem domina a gula, domina todos os outros sentidos e vive em harmonia com a natureza. Interessante. É isso. O sujeito que domina a gula tem capacidade de ser tolerante, mais paciente, tem condição de melhorar na vida. É incrível. A gula é o grande desafio. Obesidade, no meu modo de entender, a Organização Mundial de Saúde vai chegar nisso. Hoje é considerada uma doença metabólica. Eu acho que é uma doença mental. Entendi. Sidney, pois Eu não. fiquei atento. Tire suas dúvidas a respeito Pois aí é, dessa eu fiquei coisa atento toda. às explicações e por ter, principalmente, enveredado para esse aspecto do domínio dos instintos, do controle emocional, do controle da vontade, do desejo, porque o Dr. Rubens vai me corrigir, e até você, Boturão, pode ficar livre aí para me censurar, mas eu acho que tem a ver com a autoestima, você ter esse controle de todos os teus atos, todos os teus desejos. Eu acho Esse que controle sem que o dúvida, Rubens eu concordo com o que falou você com muita falando, autoridade verdade. quando disse que é o controle do prazer. O prazer, quando ele passa daquele limite, já vem com outros tipos de sensações. Portanto, tudo tem que ficar no limite do prazer, não extrapolar isso. Mas tem aqueles casos, é isso que eu agora vou chamar a experiência do Dr. Rubens para a nossa conversa, dos problemas glandulares, problema de tireoide, problema de engordar, mas por uma natureza que parece que já veio atávica desde o nascimento da pessoa, já criança já é obeso, não consegue, às vezes nem alimenta assim muito, mas engorda desproporcionalmente ao que alimenta. E nessas condições, como é que entraria esse processo de PNL, todo esse processo de domínio mental para a gente resolver esse problema? Você está perguntando quais são as causas básicas da obesidade. Saiba que 90% das causas de obesidade são dos fatores adquiridos dos maus hábitos. Nem 10%, 90% é nem alto, 10% das causas de obesidade entendi. estão relacionadas às doenças glandulares. Tem gente que acha que é até menos. E entre as doenças glandulares, algumas genéticas, que não tem nem cura, aí não tem cura, tem a mais comum e a mais frequente que nós lidamos, você citou, que é o hipotiroidismo, ou seja, a tireoide preguiçosa, que tem tratamento fácil. Os médicos colocam você eutiroideu, você funcionando, a sua tireoide funcionando normalmente, rapidamente. Então, é nos hábitos que nós temos que focar. A nossa grande luta é nos fatores ambientais. É aí que está a luta. E os médicos não podem lutar sozinhos. Nós precisamos de equipes, né? Não só de profissionais da saúde, mas nós precisamos, você veja só, precisamos uma pessoa que é um administrador de empresa, que foi fazer coaching, que aprendeu neurolinguística e que hoje está nos ajudando e ajudando os meus pacientes a atingirem objetivos que muitas vezes os remédios não conseguiam fazer isso acontecer. É maravilhoso. É maravilhoso. E olha, você falou, antes de me perguntar sobre as causas, você falou do prazer. O Edson frisa muito bem, e ele conta exemplos do filho dele, que está educando o filho. Então, no shopping, outro dia, o filho passou e viu lá um chocolate maravilhoso. Pai, eu estou morrendo de vontade de comer o chocolate X. O Edson, na hora, falou, filho, eu também. Vamos marcar para a gente comer esse chocolate um outro dia? Veja, é o domínio da vontade. Vamos comer, mas vamos pensar, vamos ver qual é o momento de fazer isso. Não é você deixar de comer um brigadeiro.
mas não pode comer 5 brigadeiros. Nem todo dia, Nem todo dia. claro. É o domínio. É a pizza, né? E é isso. Vai, lógico. vai comer a pizza todo a dia. pizza inteira. Não é? 8 pedaços e todo dia. É o que o Sidney falou, uma coisa muito interessante que você falou, Sidney. Agora me esqueci, mas é relacionado ao domínio da situação. É você dominar a situação, a autoestima. Autoestima, isso é importante. Isso é muito importante, né? Muito bem colocado. Você colocou muito bem. A pessoa tem que ter autoestima. Se olhar, ela tem que ter prazer em se olhar no espelho e falar, puxa, que bom, eu estou bem. O cinto hoje está entrando numa posição melhor. Vou comprar um sutiã melhor. Vou colocar uma blusa de manequim menor. Eu vou na praia fazer aquele exercício. Você sabe que muitos obesos entram em depressão porque perderam algumas coisas de outros prazeres. Eu digo, por exemplo, na área sexual, certos tipos de obesidade dificultam muito o relacionamento sexual normal, que é uma coisa fantástica. É um dos maiores... Entre comer e ter relações sexuais, as relações sexuais também são outro grande prazer da humanidade. Sem dúvida, acho que o maior deles todos. Talvez o maior. Para alguns eu não sei se é a gula, né? Não tenho certeza. Mas para alguns pode ser a pode gula. ser. 7 bilhões de moradores no planeta, acho que você tem razão. né? Até aquela história, né? Para a gente fechar o bloco aqui, né? Dizem que se há alguma coisa mais gostosa, mais prazerosa, né, que Deus tenha inventado, ele esqueceu de contar para nós. Né? É verdade, é verdade. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. É isso aí. Muito bem, a gente volta. Este é o terceiro e último bloco do nosso painel regional, falando sobre saúde, falando especialmente sobre a questão da obesidade, né, e como mudar a cabeça, né, das pessoas para que elas se cuidem melhor, né, para que tenham uma autoestima maior, né, e preservem aí a boa saúde e a questão do emagrecimento e de se evitar, né, o engordar, né, ou a questão de se evitar a obesidade. Né. Rubens Amaral, médico, coach, participando conosco, né, e o nosso Sidney Costa, companheiro radialista e advogado, colaborando conosco. Né. O programa está gravado, você não está participando conosco via telefone, mas está acompanhando aí muitas informações importantes a respeito desse tema. E eu queria entrar agora num assunto importante também, né, que tem a ver com essa relação, que é a questão da água, né, a importância da água para se evitar a obesidade e a questão da hidratação. Nós estamos vivendo um verão terrível, né, Rubens Amaral? Tivemos uma baixa nas temperaturas com as chuvas que caíram agora na última semana, mas continuamos vivendo o verão e todo mundo sabe que a temperatura vai voltar a subir, né? Nos próximos dias, final de fevereiro, começo de março, muita chuva, enfim, teremos aí muitos problemas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema aí, a água de tão vital importância para todos nós. Fundamental. Veja só, nosso corpo, o nosso peso, 60% do nosso peso é água. 60, né? 60%. 60%. Assim, eu estou falando de um adulto com 50, 60 anos de idade. Quando nós éramos mais jovens, quando nós nascemos lá pequenininhos, 80% do nosso peso era água. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água no corpo. Então, água é uma coisa muito importante. Aliás, é um excelente diurético. E vejam, o magro tem muito mais água no corpo do que o obeso. Bom, embora o pessoal imagine que seja o contrário, né? você veja, você consegue misturar óleo com água? Não dá. Não dá. Água, onde tem obesidade, a água vai embora. Então, uma das coisas muito boas para emagrecer é fazer da água o seu melhor diurético. Tome muita água, porque você urina muito. É um jeito natural de fazer o seu rim funcionar. Bom, mas você lembrou um assunto, e eu tenho presenciado isso, e um alerta para você que está em casa. Muitos idosos sofrem muito com as altas temperaturas. Desidratam com facilidade porque o idoso perdeu a sensibilidade à sede. Quando ele sente sede, ele já desidratou. O jovem sente sede rapidamente, os sensores estão ainda mais competentes. Na medida que a gente vai envelhecendo, nossos sensores vão perdendo a competência, a gente passa muitas horas sem tomar água.
O idoso, então, tem idoso que você precisa lembrá-lo de tomar água, porque senão ele passa o dia sem tomar água. Esses idosos, nessa época do ano, a pressão arterial deles cai muito. Frequentemente, esses idosos, pelo menos 60% deles, têm uma doença crônica, com certeza. Entre elas, hipertensão arterial. Estão tomando diuréticos em casa. Veja, já a pressão já está baixa, a temperatura alta, pressão baixa. Estão desidratados e ainda estão tomando diuréticos em casa. Estão tomando vasodilatadores. A pressão cai ainda mais. Isso pode levar à insuficiência renal, pode levar à isquemia cerebral. Então, muita atenção para você que está em casa, até porque existem novas diretrizes para o controle da hipertensão arterial. Que, aproveitando aqui o seu programa de grande audiência, Botorão, eu preciso falar. Antigamente, o nosso objetivo como médicos era manter todas as pessoas acima de 18 anos com 12/8 de pressão arterial. Isso está rolando por terra. Os médicos antigos tinham razão quando diziam que, na medida que a gente envelhece, tolerar pressões um pouco mais elevadas é benéfico. Por quê? Porque as nossas artérias perderam a sua elasticidade e, para o sangue circular, ela precisa de uma pressão um pouquinho maior para que o sangue chegue no cérebro, no rim, no coração. Portanto, hoje, controle da hipertensão arterial tolerável para um idoso que é hipertenso até 16/9. Repito, até 16/9. O que você considera idoso? Idoso é uma pessoa que tenha 60 anos ou mais no Brasil. Em países do primeiro mundo, 65 anos ou mais. No Brasil, 60 anos ou mais. Então, se você tem 60 anos ou mais, é hipertenso, está tomando remédio, nessa época do ano, está cansado, não tem vontade de fazer nada, quando fica de pé, às vezes tem um pouco de mal-estar e tontura, fraqueza ao deambular, observe a sua pressão arterial e converse com o seu médico. Há necessidade de se readequar ao tratamento da hipertensão para que a sua pressão arterial chegue aí em níveis de entre 14/8 e 16/9. Este é o novo controle da hipertensão arterial. Muito bem. Então, se você for medir a sua pressão arterial e der acima de 12/8, não fique assustado, Sidney. Tá certo. É Olha, isso aí. o doutor Rubens, eu vou pedir licença para o senhor para explorar um pouquinho, porque eu fiquei muito impactado num debate técnico desse, vir à tona que 90% do problema da obesidade, eu vou insistir nesse ponto, né, são os maus hábitos. São os maus hábitos. Vou explorar o senhor um pouquinho aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. A primeira refeição do dia diz que tinha que ser a mais alentada, a mais pesada, para a gente Enfrentar suportar o dia. Isso. E muitos pegam ovos mexidos, presunto, queijo, manteiga, o que é proibido nesse negócio. Nos dê uma dica de uma dieta mais simples para amanhã, que a gente não pratique esses erros, que contribuem para a obesidade, como o senhor falou, em 90% dos casos é mau hábito. E aquela Olha, história, né, Rubens e Sidney? O café da manhã do rei, o almoço do príncipe e o jantar do plebeu. Isso, Não é isso? perfeito, perfeito. Isso vale ainda, não? Vale, lógico. Veja só, você acordou, você pegou, vai enfrentar o dia. O que você precisa? Muita energia. Enche o tanque do carro com bastante gasolina, combustível para o dia. Já está no meio do dia, já não vai precisar de tanta energia, menos combustível. Vai anoitecer, vai dormir. Precisa de combustível para dormir? Menos. Você consumiu, quanto que você vai mexer em músculo? Que gasto energético que você vai ter? Menor. Por isso, comer à noite alimentação extremamente rica em carboidratos, calórica, não é bom. Refeição de noite, refeição menor. É isso que o Boturão acabou de falar. É mais difícil num programa, não dá para a gente falar. O bom será falar o que é bom comer. Porque a gente falar o que não pode, fica uma coisa muito chata. Tá. Mas para o telespectador que está em casa, marque 4 coisas que eu vou falar. Coma bastante fruta, verdura, legumes, carne magra. Meu querido, se você fizer isso, você está alimentado e vai viver muito bem. Você está
Não estou falando nem, não estou dizendo aqui para as Frutas, pessoas... verduras, legumes E carne magra. e carne magra. Você está alimentado. Eu só tenho um pecado aí, que é com relação às frutas, que eu sou meio... Frutas, O resto, você todo deve... dia. Carne sabe magra, um segredo? verdura, Você tem que legumes. comer 3 frutas diferentes ao dia. Isso é muito importante. Esse é meu pecado. 5 porções de verduras e legumes. O que são 5 porções? São como se você pegasse as folhas de alface e colocasse dentro de uma xícara pequena, é uma porção. Você come tranquilamente numa refeição. Ah, sim. Comece a refeição pela salada. E uma dica muito importante: mastigue 32 vezes cada garfada. Aí está o grande segredo de você deixar o seu estômago mandar a ordem para o cérebro, dizendo para o cérebro: já estou satisfeito. O que acontece com o obeso? Ele come tão rápido, que o estômago, que precisa de cerca de 20 minutos para mandar uma ordem para o cérebro, dizendo basta, o sujeito come tanto que ele passou da quantidade necessária. Mas se você come devagar e mastiga 32 vezes, você vai chegar rapidamente aos 20 minutos e o estômago vai mandar ordem para o cérebro falando assim para você: não precisa comer mais, e você comeu menos. O segredo está em mastigar bem a alimentação, posar o garfo, dicas assim importantes: posar o garfo entre uma garfada e outra, respirar, olhar para o lado, conversar com a esposa, com o filho, dar outra garfada, não encher o garfo até todo o garfo, pega só na ponta do garfo. Tem que ter controle, porque normalmente nunca devemos sentar na mesa com muita fome. Conselho para aqueles que querem começar a mudar esses hábitos, isso a gente ensina muito na clínica. Antes do almoço, você está com muita fome? Antes do almoço, vai lá e come uma maçã. Maçã Dá uma quebrada já. Dá uma quebrada, meia hora antes do almoço. Santo remédio para quem quer comer menos na hora do almoço. Vai para um aniversário, vai para uma festa na sexta-feira. Faz um lanchinho antes. Faz um lanchinho em casa de fruta. Lógico. Não, o sujeito faz até o contrário, né? Hoje não vou comer porque eu vou na casa do Boturão e eu sei que a esposa dele vou mandar brasa. Estamos em cima da hora, infelizmente, né? Podemos ficar conversando aqui com o Rubens Amaral e com o Sidney durante muito tempo ainda sobre esse tema que é empolgante, a questão da obesidade, preocupante. Voltamos ao início do programa, o Rubens Amaral deixou claro aqui, não é, Sidney? Sim. A medicina e a ciência estão tomando uma verdadeira lavada da obesidade, o que é profundamente lamentável. Você aproveite aí essas informações todas, né, para mudar aí o chip na cabeça e se transformar numa pessoa mais saudável, viver um pouco melhor. Obrigado, Rubens Amaral, por estar conosco, foi um prazer. Obrigado, Sidney, também pela participação importante. Obrigado a você que nos acompanhou. Siga com a programação da TV Santa Cecília. A gente fica com você de segunda a sexta, né, 10 da noite, na sequência do JB, o Painel Regional, e às 1h30 da tarde, o Painel Debates. Tchau.